Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar da Revolução Mercantil. Saímos das civilizações regionais e agora entramos nas civilizações mundiais, que significa o quê? Até então nós estávamos observando esses processos civilizatórios que vão se alternando nas suas regiões, né? A partir então desse capítulo, né, das civilizações mundiais, nós vamos ter a Europa especificamente, né, as nações que vão amadurecendo no continente europeu e vão então dominando, descobrindo outras terras, invadindo outras terras e se apropriando, né, tanto dos bens quanto do trabalho dessas pessoas que elas encontram nessas terras, né? Portanto, a Revolução Mercantil ela vai se fundar basicamente nisso, né? O continente europeu se lançando por terra e por mar, né? Invadindo outras terras, se apropriando das riquezas dessas terras, né? Inclusive do Brasil. E se apropriando do trabalho das pessoas, tanto indígenas quanto negros. Ok? Muito bem. Antes da gente, então, começar a falar da Revolução Mercantil, a gente vai dar um remember de onde nós paramos, né? Então, na última aula nós tratamos sobre a Revolução Pastoril, que falou basicamente dos impérios despóticos salvacionistas, né? Das chefias pastoris nômades, que eram guerreiros e mercadores e que se estabeleceram na Europa também através das invasões, né? A queda do Império Romano, que se deu lá no ano de 476, né, por essas chefias pastoris, e a gente lembra do tamanho do Império Romano, que pegava uma boa parte da Europa, norte da África, uma parte da Ásia, enfim. Portanto, essas chefias pastoris passam a dominar todo esse território, né? E por fim, em 1453, a tomada de Constantinopla, que era o último braço aí do Império Romano, né? Portanto, essas chefias pastoris se instalam, né, nessas regiões e dominam por mais de 1000 anos, né? Pois muito bem. Por que é importante a gente recordar isso? Porque a Revolução Mercantil ela vai amadurecer justamente dentro deste processo de dominação desses impérios, esses impérios despóticos salvacionistas, muçulmanos, enfim, né? Então, reforçando que eles eram guerreiros que se lançavam ao mar, construíam embarcações e lidavam muito com essa questão do comércio, né? Portanto, durante 1000 anos, eles levam essa cultura para essa região que foi invadida por eles, né? Então essas populações, essas regiões que ainda não são países, mas que começam a amadurecer, portanto, como nações, né? A partir daí, portanto, vão se apropriando dessa tecnologia do ferro, antes ferro forjado, agora já o ferro fundido, né? A diferença do ferro forjado, ele é derretido numa temperatura X, mas ele é moldado, né? Na base da martelada para fazer as ferramentas, enfim. Já o ferro fundido, ele é derretido e colocado numa forma, então já é um processo muito mais rápido, né, muito mais fácil. Então, nesse meio de dominação desses impérios despóticos, a gente tem então essa renovação dessa tecnologia, essa ampliação dessas tecnologias, né? Portanto,
vamos seguir daqui então, tá bom? Só para a gente se organizar de onde é que partimos e para onde vamos. Muito bem, portanto, acompanhem lá nos slides a Revolução Mercantil. Portanto, no corpo dos impérios despóticos salvacionistas foi se desenvolvendo essa tecnologia tanto produtiva quanto militar, né? Que alcançou o nível de uma revolução tecnológica aí nos albores do século XVI, né? Lembramos que o Brasil vai ser invadido, né? Em 1500, exatamente no século XVI. Então é onde essas tecnologias vão se desenvolvendo, as próprias ciências vão se desenvolvendo, não se tem mais ali aquela pressão da Igreja Católica sobre ali você tinha antes, né? Antes desse desenvolvimento científico, antes de as pessoas começarem a ter acesso à alfabetização. Então, antes disso, já estudamos, né? Todo esse conhecimento ficava restrito aos mosteiros, né? Portanto, era um conhecimento do cunho, do poder da Igreja Católica, portanto, muito circunscrito, né? A partir desse domínio das chefias pastoris, né, existe uma ampliação dessa capacidade de conhecer, de estudar, abrir os horizontes científicos, enfim, né? Portanto, a partir dali começa-se toda uma liberdade, né, de criação, tanto artística quanto científica, ok? E isso vai fazer toda a diferença. Portanto, isso vai fazer amadurecer duas novas formações socioculturais, que são os impérios mercantis salvacionistas e o capitalismo mercantil. Sempre que a gente ouvir falar em salvacionista, a gente está falando em religião, né? Então, primeiro nós tivemos ali não só os muçulmanos, né, mas principalmente o Islã, né, enfim, que a ideia era dominar aquelas populações para impor a sua religião, né, que era a verdadeira. Cada um entende a sua religião como a verdadeira, né? Então a ideia era essa. Então salvacionista nesse sentido, vamos salvar as almas, né? Pois muito bem. Agora a gente está falando de impérios mercantis salvacionistas. Então, de novo, essa ideia salvacionista, só que agora com a Igreja Católica, né? Então, com o cristianismo sendo, portanto, difundido, principalmente nas regiões que eram dominadas pelo islamismo, né? Elas vão sendo retomadas aos poucos, e as novas terras que vão sendo descobertas, entre aspas, também vão sendo invadidas por esse império salvacionista, né? Por isso o Brasil é essencialmente católico, justamente dentro desses impérios mercantis salvacionistas. Então, para a igreja da época, os indígenas que foram encontrados aqui eram pagãos, né? Não tinham alma, portanto não podiam ir para o paraíso, enfim, precisavam ser catequizados, ok? Então salvacionista nesse sentido. E mercantis por quê? Né? Porque toda a exploração do Brasil, a gente está falando de Brasil, mas toda a América, né, passou por essa exploração, né? Mas o que interessa para a gente é o nosso país. Então a gente percebe o quê? Então, mercantil por quê? Porque todas as nossas riquezas que foram exploradas, retiradas daqui, e depois também com as plantações, com açúcar, com café, enfim, tudo isso vai sendo comerciado, né? Portanto, impérios mercantis salvacionistas nesse sentido, né? Muito bem. E o capitalismo mercantil? Outras nações
que não tinham esse cunho salvacionista de impor a religião católica. A intenção delas era comercializar, né? Portanto, por isso ele divide em duas formações socioculturais: aquela que vai invadir, explorar e catequizar, né, na marra mesmo, e aquela que não tá nem aí para catequizar, não tá nem aí com a religião. Ela quer saber de explorar terras onde ela possa retirar as riquezas dessa terra, produzir, né, esses artigos e devolver, e fazer essas regiões comprarem aquilo. Elas querem comercializar, o interesse é esse, né? Portanto, ambos tiveram de peculiar em relação aos anteriores, às formações socioculturais anteriores, o seu caráter mundial, a sua projeção, portanto, geográfica sobre a Terra inteira, né? Então, isso é que tem de diferente das formações socioculturais anteriores, né? Ela se espalha, essa revolução mercantil, esse capitalismo, ele vai se espalhando pela Terra inteira, né? E outra coisa que elas também têm em comum, tanto os impérios mercantis salvacionistas quanto o capitalismo mercantil, é a capacidade de estancar o desenvolvimento paralelo de outros processos civilizatórios. Então, quando a gente for ver a Revolução Industrial, a gente vai ver que as coisas não brotam, elas não começam do nada, né? Elas começam de alguma forma. Então, por exemplo, a exploração que o Brasil sofre até hoje, ela nasce daí, desde quando ele foi, entre aspas, descoberto, né? Então, quando a gente olha para países europeus, para os Estados Unidos, né, para grandes potências, a gente vai saber como é que elas chegaram a ser aquilo, né? E a gente percebe que, obviamente, foi pela exploração das outras nações, que ainda não se constituíam como nações, né? Muito bem, e aí essa exploração ela vai estancar justamente esse desenvolvimento desses outros países, né? Aí nós temos, portanto, a Revolução Mercantil é baseada numa nova tecnologia de navegação oceânica, aperfeiçoamento de instrumentos de orientação e de navegação. Isso foi fundamental. Então, essa ciência que a gente falou, ela vai sendo, então, desenvolvida durante essa dominação muçulmana, né? Que abre essa veia para as ciências, né? E, portanto, eles vão desenvolvendo instrumentos tanto de se orientar no mar, quanto de produzir barcos, naus mais resistentes para poder atravessar um oceano, né? A ideia talvez nem fosse atravessar um oceano, mas fosse navegar por mares maiores, né? E acabou-se chegando nas Américas, né? Não se sabe exatamente, mas enfim. E a descoberta de procedimentos mecânicos e industriais. Industriais a gente está falando ainda, a gente não chegou na Revolução Industrial, a gente ainda tem essas máquinas feitas à mão, mas você tem, claro, a Revolução Industrial também, ela não brota do nada, né? Essas máquinas já foram pensadas durante séculos, foram aprimoradas até chegar depois daí na combustão, nos conversores de energia, do carvão e tal. Aí a gente está falando de Revolução Industrial. Por enquanto nós estamos falando de Revolução Mercantil, mas a gente já tem essas indústrias, essa produção de máquinas, né? Além da renovação das artes, da guerra com armas de fogo, ampliando a capacidade de ataque por terra e por mar. Então aí a gente já tem, então, essas, não são espingardas, tem um nome, e os canhões são morteiros, né? Não são espingardas, são os morteiros, os canhões, enfim, você já tem armas de fogo, que com isso que eles conseguiram, na verdade, dominar as populações indígenas, inclusive, né? Mas por conta de toda essa tecnologia que favoreceu, portanto, a Revolução Mercantil, ok? Próximo slide. Os impérios mercantis salvacionistas e o colonialismo escravista. Então, lembrando que
que esse mercado todo, né, a base dele é a escravatura. Os impérios mercantis salvacionistas surgem, portanto, na passagem do século XV ao XVI, em duas áreas marginais da Europa. A Ibéria, na época era uma região, a Ibéria, hoje nós conhecemos como Portugal e Espanha, e a Rússia. Então, a Ibéria mais por mar e a Rússia mais por terra, né? A Rússia foi ampliando o seu território. Ambos tiraram das energias mobilizadas para a reconquista de seus territórios ocupados por árabes e tártaro-mongóis, né, no caso da Rússia, no caso dos árabes a Europa e no caso da Rússia os tártaro-mongóis, a força necessária para as façanhas de sua própria expansão salvacionista, é isso que nós falamos, né? Então, tanto aquele povo queria se libertar daquela dominação, né, e também aquele povo foi aprendendo as tecnologias e, enfim, com essa dominação. É, portanto, a Europa que lança as bases da primeira civilização mundial, mas essa é a Europa mais islamizada mesmo, né? Não era a Europa cristã, né? Era a Europa que tinha passado por esse domínio de mais de um milênio, né? Herdeira tanto das inovações tecnológicas como dos princípios institucionais do patrimônio muçulmano. A Ibéria vinha intensificando as lutas pela reconquista dos seus territórios, né, da mão dos muçulmanos, desde o século XIV, numa guerra extremamente destruidora conduzida sob a direção do Papa e do Rei. Então a Igreja Católica e o Rei se unem então nessa missão de expulsar os mouros, os muçulmanos das suas terras e retomar a vida, enfim. As ordens religiosas se tornaram mais ricas e mais poderosas do que a nobreza. Diferenciaram corpos especiais de sacerdotes guerreiros e a Igreja Católica se fez herdeira de boa parte da terra reconquistada aos infiéis. Então, nós vimos ainda nas chefias pastoris, né, na Revolução Pastoril, que a Igreja Católica nunca aceitou passivamente essa invasão dos mouros, né, essa invasão muçulmana, né? Nós vimos ali os cruzados, né, as várias cruzadas, que eram realmente pessoas religiosas, padres mesmo, que se imbuíam de armas para ir tentar expulsar, tentar retomar os seus territórios, né? Portanto, aqui a gente tem esses sacerdotes que se armam mesmo em nome da sua fé, né? A Ibéria, portanto Portugal e Espanha, consegue do Papa o título de domínio exclusivo sobre todas as terras descobertas, né? Então a gente já viu no final da Revolução Pastoril que a Igreja Católica vai ganhando muita força, muitas terras, muitos espaços, né? Então ela já está bem de grana, né? Então ela vai financiar muitas dessas descobertas, né? Muito dessa ciência. E vai dar então ali esse título de domínio exclusivo. Quem achou as terras, né, novas terras, fica com elas. Isso é a igreja que determinava, né? E a monarquia espanhola obtém os privilégios de erigir e dirigir a Santa Inquisição. Então, uma das coisas era essa, né? Se a Igreja Católica queria impor a sua religião, então ela tinha que ser, na cabeça dela, né, muito severa em relação àqueles que contrariassem a sua religião, que não cedessem ao cristianismo, né? Portanto, a Santa Inquisição foi realmente um momento, uma fase da história bastante complicada. E aí no próximo slide a gente tem aqui um mapa mais ou menos de como é que foi então essa expansão ibérica, né? Portanto, toda essa expansão por mar, ela foi inicialmente controlada por Portugal e Espanha, né? Então aí essas cores diferentes são dos navegadores, até onde eles foram, que época, enfim. E a gente tem aqui a expansão russa, né? Que nasce ali de Moscou, daquele centrinho cor-de-rosa mais forte, e vai se espalhando por todas as regiões à sua volta. Também com esse elan salvacionista, né, de cristianizar.
Assim se estabeleceu uma estrutura de poder aristocrático clerical, então com a igreja muito forte ao lado, né, dos reis novamente, que regeria daí por diante os destinos dos povos ibéricos. Entretanto, com a vitória sobre os núcleos islâmicos da Ibéria, também se destrói o sistema agrário baseado na agricultura de regadio, e as áreas cultiváveis são transformadas então em pastagem para a criação de ovelhas. E aí esses camponeses são levados novamente à mendicância, e isso vai fazer diminuir a população drasticamente, né? Então, durante os impérios despóticos salvacionistas, era aquilo, por isso que também ele durou tanto tempo, né? As tecnologias de regadio eram constantemente reativadas, enfim, então elas traziam comida para a população, né? Porque a gente também já viu que os impérios, eles se mantêm enquanto a população está bem, a população está comendo direitinho, tem o seu lugar de morar, tem uma pobreza, mas tem as condições de sobrevivência, então tá tudo bem. A hora que isso começa a não funcionar mais, aí é que vem uma revolução, uma necessidade de mudança para que as pessoas tenham níveis básicos de vida, de sobrevivência, né? Portanto, é o que acontece aí. Isso tudo vai dizer que por que se Portugal e Espanha foram os primeiros a se lançar ao mar, a invadir terras novas, a explorar tudo que exploraram, por que hoje eles não são nações superpoderosas, né? Então, exatamente por isso também, né? Porque a sua população não teve aquilo que ela precisava. Então, esses impérios, essas nações não tinham esse apoio, né? Porque, na verdade, eles se lançam para invadir outras terras, para descobrir outras terras, mas a sua população fica aí à mercê, né? E isso vai também fazer diminuir essa população. Assim, a Ibéria capacitou-se para absorver e generalizar a tecnologia da Revolução Mercantil como uma das matrizes do capitalismo, não conseguindo, portanto, configurar-se como uma formação capitalista mercantil. Então, a gente vai ver que Portugal e Espanha não se lançam na Revolução Industrial, eles não têm fôlego, né? Apesar de todo o ouro que foi levado das Américas, apesar de toda a exploração de açúcar, de café, de tudo que foi... não se conseguiram fortalecer como grandes nações, né? Fazem-se e também a igreja, a gente vai ver daqui a pouquinho que a igreja também influenciou bastante nisso, que na verdade as nações que se lançaram como nações fortes na Revolução Mercantil são nações que romperam com a igreja católica. Romperam, não exatamente, né? Então a Igreja Católica fazia o papel de igreja, de catequizar, de colocar o que pode, o que não pode, o que é bom para Deus, o que não é bom para Deus, mas ela não tinha esse poder de domínio que ela tinha, por exemplo, na região da Ibéria, né? De dizer quem faz isso, quem faz aquilo, de ter o dinheiro para manter. Então, nesses lugares, a gente vai ver também, daqui a pouco, essas regiões que mais se destacaram nessa Revolução Mercantil, elas vão se apropriar dos bens da igreja, elas vão fazer um outro movimento, né? Então, a igreja não tem todo o poder que ela tinha nesta região, na Ibéria. Fazem-se movimentos messiânicos de expansão da cristandade num fanatismo religioso que se lança com furor à erradicação das heresias, a flagelação dos suspeitos, a cremação de pessoas hereges, de pessoas que não acreditam ou num Deus único, ou que não acreditam em Cristo, elas são queimadas mesmo na fogueira, enfim, e a expulsão de centenas de milhares de mouros e judeus. Essa também é uma das questões. Então, aqui a gente falou da Inquisição, né? Como é que ela funcionava, né? Então, quem
declara o amor ao Cristo, o amor a um Deus único, enfim, fica. Quem não, ou vai ser preso, ou vai ser queimado, ou vai, enfim, ou vai embora, vai ser expulso. E essa questão dessa expulsão desses milhares de mouros e judeus também vai fazer toda a diferença, porque muitos deles vão para Inglaterra, né? E eram pessoas de muito conhecimento, eram tanto produtores, artesãos, mercadores, pessoas não por serem terem riqueza, porque essa riqueza vai ficar, então a igreja vai expulsar esses judeus e mouros, mas ela vai ficar com o dinheiro deles ali, né? Pois é. Mas então eles vão para a Inglaterra e a riqueza não é só o dinheiro que eles têm, né? A riqueza é o que eles são capazes de fazer, as ideias, as tecnologias que eles conhecem, enfim. Então por isso que a Inglaterra é uma das que se lançam, né? A Revolução Industrial lá na frente, que a gente vai ver, ela vai sendo produzida, né, a partir dessas pessoas que têm tutano ali e que estão ajudando a desenvolver essa tecnologia, né, que foram expulsas da Ibéria, da região da Ibéria. Esse êxodo, este êxodo enriqueceu a classe dominante com o confisco de bens de muçulmanos e judeus, e causou um grande retrocesso econômico, erradicando os setores de artesãos, granjeiros e comerciantes que eu acabei de falar, fazendo cair o nível técnico das atividades agrícolas e manufatureiras e desmontando o sistema nacional de intercâmbio mercantil, contribuindo para tornar inaptos Portugal e Espanha para a Revolução Industrial. Então, além de se mandar todo esse povo para outro lugar, esse lugar vai se desenvolvendo muito, e este lugar que estava caminhando, né, para esse desenvolvimento tecnológico, tanto que conseguiu se lançar ao mar e fazer tudo que fez, mas como expulsou esse pessoal por conta da religião, então ficou sem essa força intelectual. Próximo slide. A Rússia, aí a outra região, né? Ao expandir-se, assume uma feição mais despótica que salvacionista, porém movida igualmente pelo elan cristianizador e a intolerância religiosa também, né? Isso é lá na Rússia. Assim, na ordenação socioeconômica dos dois impérios prevaleceram os princípios de um mercantilismo despótico sobre os princípios do capitalismo nascente. Então, aquilo que a gente falou no começo, era mais importante cristianizar as pessoas do que esse comércio ficava em segundo plano, né? Portanto, acima de um empresariado burguês capitalista disposto a enfrentar a nobreza e o clero, por quê? O que a gente está falando aqui? Esse capitalismo nasce, a gente tinha até então como líderes, né, de Estado, o rei junto com a igreja, né? Era isso que se tinha. Portanto, a hora que esses mercadores começam a conquistar riquezas, eles começam a ter voz, né? E aí eles começam, então, a impor as regras ali, né? Então, as nações onde essa burguesia conseguiu se impor além do Estado e da igreja, então ela conseguiu crescer como nação mercantil, mas aonde, né, que é o caso aqui da Ibéria, de Portugal e Espanha, onde acima da burguesia ficou o rei e a igreja, então ali não se teve um boom, né, uma expansão, um crescimento econômico, né? Então, portanto, acima de um empresariado burguês capitalista disposto a enfrentar a nobreza e o clero, se implantou, ao invés de destituir, né, essa nobreza que era parasitária, né, e o clero também parasitário, né, não. Se coloca nessas nações essa organização acima, né? Portanto, se implantou uma vasta burocracia cartorial controladora que ia controlar tudo isso que estava acontecendo durante essa expansão mercantil, né? De poder político, militar e arrecadadora de tributos que mantém novamente, né? Já vimos isso na história, vários corpos sacerdotais, subvenciona a construção de inumeráveis templos, ainda aquelas igrejas
enormes e maravilhosas, né, da Europa que a gente conhece, esse dinheiro daquilo que vai sendo explorado, por exemplo, daqui tem muito ouro nosso do Brasil lá nas igrejas da Europa, né? Então, ao invés de esse dinheiro, essas riquezas serem transformadas, né, para alimentar essa economia, muito dessa riqueza era então dedicada, colocada, né, nesses templos, né? E ainda custeia a máquina militar e administrativa, ok? E o colonialismo escravista, os procedimentos fundamentais de dominação das colônias escravistas das Américas foram a erradicação da antiga classe dominante local. Então agora a gente está falando de como é que eles chegam, né? A gente até agora estava falando de como é que eles se organizam lá, quem é quem. Agora, como é que eles chegam nessas terras que eles invadem, nas Américas principalmente e na África também, no continente africano, né? Então, como é que era essa forma de dominação dessas colônias, né? Então, colônias que antigamente eram terras que ninguém conhecia, né? E agora quem descobriu, então, é dono delas, né? Não importa quem estava, né? No nosso caso, os indígenas. No caso da Mesoamérica, nós temos as civilizações incas, os maias, os astecas, enfim. Então, foi todo mundo no bolo, né? Então, não importa quem estava, que tecnologia tinha, o que estava fazendo, foi passado como um trator por cima desses povos, né? Chamados, então, agora de colônias dessas nações europeias. Portanto, né, esse procedimento fundamental dessa dominação foi a erradicação, portanto, da antiga classe dominante local. Então, todos os locais, todas as tribos, todos os lugares onde eles chegavam sempre tinham um líder, né, 1, 2, 3, 4 líderes, além dos seus pajés, enfim. Então, destituía, tira esse pessoal de circulação. Primeira coisa, fica só o povo para a gente poder mandar, né? A concessão de terras aos conquistadores, então quem chegou, né, naquelas naus que vinham, então invadiu, descobriu, achou, pronto, esse tão de terra aqui é seu, agora você vê o que você faz, né? E o escravismo, né? Escravizar primeiro a população local aqui, no caso os nossos indígenas, e depois trazer à força os negros para serem escravizados, não só aqui, como na América toda, né? E a implantação de patriciados burocráticos representantes do poder real como exatores de impostos, né? Então, tinham representantes da coroa que ficavam aqui tomando conta dos interesses da coroa, aqui e na América toda, com os nossos irmãos, né? Aí Espanha, né? Aí vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, dividiu uma parte do Brasil, outro lado para os espanhóis, entre Portugal e Espanha. Nas áreas dos impérios teocráticos de regadio da Mesoamérica, por exemplo, aí ele vai dizer aqui como é que foram tratados, então, essas civilizações já bem desenvolvidas com as suas tecnologias, que também foram seus povos escravizados, e eles eram obrigados a pagar tributos à coroa, né? E os próprios caciques acabavam sendo aliciadores dessa força de trabalho, porque para poder, por exemplo, deixar crianças e velhos em paz, né? Então vão os homens e as mulheres trabalharem para que as crianças possam ficar em segurança, enfim. Portanto, populações foram drasticamente reduzidas, né? As populações indígenas, a população africana, né? Pelo peso do trabalho e, no caso dos indígenas, pelas pestes com que o Império Europeu as contaminou, né?
Isso também vocês já sabem. Degradada por servir como mera força de trabalho que não existia para si própria, perde os altos níveis de qualificação tecnológica e de saber erudito que havia alcançado para mergulhar numa cultura espúria. Então, o que isso quer dizer, né? Nós tínhamos civilizações na América altamente desenvolvidas, com tecnologias altamente desenvolvidas, né? E o que acontece com esse pessoal? Eles simplesmente são escravizados para trabalhar não mais para a tribo deles, para a nação, para o império deles, mas para um império que eles nem sabem de quem é, né? Então eles não veem mais uma construção, uma evolução, um desenvolvimento do seu espaço, do seu império, né? Eles vão agora trabalhar para enriquecer o império dos outros, né? E viram todos escravos, independente daquele que tinha um nível intelectual maior, enfim. Vai todo mundo agora para enfim, trabalhar como escravo para aquilo que a sua metrópole agora precisa, né? Vai explorar, ok? Após desgastada a força de trabalho indígena, houve a trasladação de enormes massas de negros da África. Ele fala que massas de negros porque era exatamente assim que essas pessoas eram vistas, né? Como massas, como um combustível de trabalho, né? Desumanizados, né? Então, quando a gente lê massas de negros, a gente fala, nossa, como é que ele fala assim? Porque era exatamente como eles eram vistos, né? Portanto, para plantações e minas. Dessa força de trabalho, nas condições mais expoliativas, passaram a viver espanhóis e portugueses, né? Então, é do trabalho dessas pessoas que são tiradas também lá das suas nações, das suas tribos, das suas organizações, né? A gente sabe que o continente africano também lá existiam tribos altamente desenvolvidas, né? Então, simplesmente o continente africano foi dizimado nesse sentido, né? E até hoje não consegue se recuperar várias das suas regiões, né? Por conta disso. Esse foi, portanto, o maior movimento de atualização histórica de povos mediante a destribalização e deculturação de milhões de índios e negros e seu engajamento em novos sistemas econômicos na qualidade de camadas subalternas. Então, eram pessoas que tinham uma vida completamente diferente dessa que vai ser imposta para elas, né? Tanto nessa questão da subsistência, de se organizar, a sua alimentação, do trabalho conjunto, coletivo, quanto da sua própria, não religião, da sua própria religiosidade, não é? E simplesmente vai ser imposto tanto para os indígenas que aqui estavam, quanto para os negros que foram trazidos à força a mesma religião católica, sendo que cada um tem a sua religiosidade. Tinha, né? Acabou se deculturando, tirando a sua cultura, né? E aculturando, enfiando a cultura europeia da Ibéria, né? De Portugal. Uma compulsão aculturativa, destruição de milhares de etnias. Quando a gente fala de indígenas aqui no Brasil, né, vocês já sabem disso, não é uma tribo indígena, são diversas, milhares, inúmeras etnias, né? Então são povos diferentes, com a sua cultura diferente, com o seu jeito de ser diferente, com as suas tecnologias construídas de forma diferente, e elas foram postas todas no mesmo saco, como se fosse todas uma coisa só, né? E as milhares de etnias que foram destruídas também no continente africano, né? O desgaste dos trabalhadores, a desqualificação dos setores técnicos e profissionais especializados dos povos conquistados incorporaram os neo-americanos, né? Agora que eram as suas tribos que tinham os seus nomes, né? Aí, por conta de Américo Vespúcio, deram o nome do continente americano e eles ficaram conhecidos como neo-americanos, né?
Incorporaram então os neoamericanos as macroetnias hispânica e lusitana como um vasto proletariado externo de simples trabalhadores braçais. Então é essa massa indiferenciada que vai, portanto, trabalhar. A gente vê o tamanho dos continentes, né, do continente africano, do continente americano, né, da América do Sul, né, no caso, todo esse povo trabalhando para sustentar Portugal e Espanha, que são países desse tamanho, né? E além disso, se a gente for pensar como esse processo acontece, por que nós falamos português, né, e não línguas indígenas, né? A gente tem Portugal, que é um país muito menor do que o Brasil, e conseguiu impor a sua língua para o país inteiro, assim como a Espanha também conseguiu impor a sua língua, descaracterizar. Alguns países da América do Sul ainda guardam, né, essa cultura da língua das tribos dos seus antepassados, né? Mas no geral eles falam o castelhano, o espanhol, né? E a Espanha também é um país muito menor do que os países da América do Sul. Então, como é que se consegue impor essa língua, impor essa cultura, a cultura religiosa, né? Praticamente a maioria da população da América do Sul é católica, né? Então, como é que se consegue impor, né? Mas, enfim. Em toda a Iberoamérica, a igreja atua como monopolizadora de terras, de índios encomendados. Bom, resumindo aqui, a igreja continua, então, organizando, enfim, essa questão política e econômica como ela já fazia, né? Agora vamos falar do capitalismo mercantil e os colonialismos modernos. Então, enquanto se processava essa expansão salvacionista, né, das metrópoles, nas colônias, Portugal, Espanha, Ibéria, as forças renovadoras da Revolução Mercantil avançavam através de outro processo civilizatório, que é o capitalismo mercantil. E foram reimplantadas manufaturas em cidades italianas, francesas, holandesas, né? A gente lembra que as manufaturas que eram as fábricas, né? As fábricas onde os artesãos trabalhavam, né? Elas entraram nesse período, né, de dominação. Elas foram fechadas ou diminuíram muito a sua produção porque o comércio diminuiu bastante, né? Mas agora então elas voltam a se revigorar, voltam a trabalhar com força, né? Então, primeiro para o mercado interno, depois para o externo, né? Para o ultramar. À medida que cresciam os mercados, essas manufaturas iam se transformando e assim progressivamente deixavam de ser simples ajuntamentos de artesãos, possuidores de seus instrumentos de trabalho, financiados por um capitalista para que essa produção fosse maior, né? Então eles passam de artesãos que têm o seu instrumento de trabalho e é financiado por esse capitalista, já para unidades maiores com divisão interna desse trabalho. Então, onde começa então essa divisão interna, em que o empresário já era proprietário dos meios de produção e pagava salários aos trabalhadores, lucrando com o acréscimo da produtividade de todos eles. Então, esse empresário era aquele que encontrou aquele artesão que sabia fazer aquela ferramenta, por exemplo, né? Então, aquela ferramenta tem uma saída muito grande, uma procura muito grande. Então, esse capitalista, ele vai injetando dinheiro, né, para comprar materiais e para pagar mão de obra para fazer aquilo. E é claro que o lucro dele é sempre maior do que aquilo que ele paga para os artesãos, né? Óbvio. Isso sempre foi assim. Então isso começa a crescer, com o investimento desses empresários. Inicialmente essas manufaturas instalaram-se no campo, ocupando camponeses, enfiações e tecelagens, serrarias, refinarias de açúcar, fábricas de sabão. Eram os produtos que eram feitos e que tinham mais pedida, né? Fábricas de tinta, de cerveja, etc., depois os estaleiros que fabricavam os navios, metalurgias, fábricas de papel,
riquezas acumuladas no comércio, na usura, né, nesse empréstimo de dinheiro, passam a ser aplicadas nessas manufaturas, transferindo-as progressivamente para as cidades. Então, começam no campo, nessas manufaturas, né, elas se revigoram no campo e depois vão para a cidade. As cidades que tinham murchado voltam então a crescer. E a necessidade de alimentar e vestir esses trabalhadores urbanizados que agora vão lá para suas fábricas, né? Precisam de roupa, precisam de comida, então isso tudo vai ampliando aí essa produção agrícola e das manufaturas. Os governos passam a fomentar essas atividades, né, que vão se tornando a fonte principal de rendas públicas por meio de medidas alfandegárias protecionistas, né, então que vão protegendo esses comerciantes, né, enfim, e derrubar as antigas normas que... Eu tô correndo um pouco porque o tempo tá dando aqui. E derrubar essas antigas normas que dificultavam esse comércio, né? E aí, então, decreta-se o direito de cercar as propriedades fundiárias, acabando com os campos comunais. Então, a gente tinha ainda, né, aqueles campos onde as pessoas trabalhavam, subsistiam a partir daquilo, né? Tinham a sua autonomia de subsistência, tudo que elas precisavam estava ali, ou trocavam com outros campos, enfim, e agora encerra-se, né? Agora as pessoas vão trabalhar aí nas manufaturas, na produção ainda agrícola para esse comércio, enfim, mas vai diminuindo até exterminar esses campos, né? Esses espaços onde as pessoas plantavam, colhiam e comiam e viviam ali mesmo. Pronto. Assim desagregam-se essas estruturas comunitárias em que tinham as atividades de subsistência para se impor então relações contratuais de trabalho definidas como legais e livres, né? Contingentes rurais cada vez maiores, as pessoas saem do campo e vão para a cidade, né? E elas precisam se converter, mesmo se elas querem ou não, em mão de obra aliciável para esse trabalho assalariado, porque o campo acaba que não tem mais espaço para elas trabalharem, a não ser para trabalhar como mão de obra. Então, e aí a gente vai ver aqui embaixo a reação dos camponeses, né? Que também ninguém aceita isso com muita tranquilidade. Então, se antigamente a terra era de todo mundo tinha direito ao seu espaço na terra para plantar, colher, cuidar da sua família, cuidar dos seus animais e viver ali, né, fazer as suas trocas e tal, não faltava nada para ninguém, né? Aí de repente alguém fala, olha, não, agora você não tem mais, essa terra daqui é do governo, agora eu vou dividir, vou dar para esses proprietários que eles vão aí plantar não sei o que, vão criar ovelha, vão fazer não sei o que e você vai se virar. Então, os camponeses reagiam, isso não era uma coisa que todo mundo vai aceitar numa boa, né? Então, a gente tem ali várias insurreições mesmo, né? Portanto, a reação dos camponeses a essa reforma estrutural espoca em guerras na defesa do antigo modus vivendi, né? Ou da reivindicação da propriedade dessas terras para as trabalharem por conta própria, como produtores para o mercado, que é o que o nosso MST faz aqui no Brasil, né? Essa briga por essa terra que as pessoas querem trabalhar, querem plantar, querem viver. E, aliás, falar nisso, não sei se vocês sabem, mas o MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico, né? E exportadores também. Então, eles usam a terra, né, para fazer dinheiro também, para subsidiar a vida de todo mundo que trabalha, né? Mas então o que eles brigam é por essa posse da terra, né? Que é o que se já brigava lá atrás quando foi tomada a terra de todo mundo, né? Frequentemente assumem postura anticlerical, eles se opõem à igreja principalmente porque a igreja está do lado desse pessoal, né? Aí é que tá. Então ela vai perdendo espaço também no coração dos fiéis por conta disso. Entre os séculos 13 e 20, registram-se incontáveis insurreições camponesas em toda a Europa, na Rússia e na China. Pessoal descontente com isso aí. A combinação da disponibilidade de capital acumulado com
com a oferta de mão de obra livremente aliciável e de bens de subsistência oferecidos à venda, tornou possível montar estruturas urbanas de produção e de comércio que se fariam cada vez mais amplas até dominarem todo o sistema econômico, convertendo-o em formações socioculturais capitalistas mercantis. E esse processo experimentou uma aceleração prodigiosa quando a ele se somaram os resultados, então, dessa expansão oceânica conduzida pelos povos ibéricos, que vai trazer para a Europa o produto do saque de dezenas de povos, né? E depois esses excedentes arrancados, então, do trabalho dos indígenas e dos povos escravizados. E aí o capitalismo mercantil pôde dar saltos, né, seculares de amadurecimento por conta, então, disso, né? Ampliação desse comércio, mais a exploração dos bens dessas outras terras e a exploração do trabalho dessas pessoas. Será que vai dar tempo aqui, meu Deus? Vamos ver. Formação capitalista, próximo slide. Então a gente tem aqui que a Holanda, né, em 1609 torna-se a primeira potência europeia. Ela vai criar a primeira organização bancária como financiadora dessa expansão mercantil, e um empório distribuidor dessa. Então ela que levava produtos para vários lugares, né, vários espaços mundiais. Outra potência aí que vai se formando é a Inglaterra, né? Uma das fontes de sua modernização foi o ingresso que a gente falou de milhares de perseguidos religiosos que elevaram substancialmente a qualificação da sua força de trabalho. Então ela que vai despontar lá na Revolução Industrial. Mas, além dessa intelectualidade, ela também se beneficiou muito do saque, né, das riquezas naturais das outras nações, que não eram nações ainda, mas que iam se formar, e da exploração do tráfico negreiro. A França também se destaca, né, nessa revolução mercantil, produzindo manufaturas de artigos de luxo, mas a grande contribuição da França foi nessa questão social, na Revolução Francesa de 1789, que vai trazer assim um outro movimento para todos os povos que vão se inspirar, né, nesta revolução. E também porque ela implanta a primeira vez que é implantado um sistema público de ensino na França, né? As nações europeias pioneiras do capitalismo aliciaram no curso de 3 séculos mais de 100 milhões de africanos em condições subhumanas, pensados mesmo como combustível humano, né? Isso é... Bom, para assumir essa posição pioneira, romperam com as barreiras feudais e confiscaram os bens da igreja para integrá-los no sistema produtivo e enfim, né? Então isso tudo foi fortalecendo essa formação capitalista. A gênese das desigualdades, portanto, nova estratificação social. Se antes a gente tinha lá naquela pirâmide, né, o rei, a igreja, aqueles nobres, e aí você tinha os artesãos e depois a plebe, né? Agora a gente tem dois lados, a gente tem aqueles que aliciam a mão de obra assalariada e vão ganhar em cima daquilo, e aqueles que são aliciados, né? Aquela força de trabalho, né? São, então, tanto assalariada quanto escrava, né? Colônias escravistas e colônias de povoamento, trasladação da população europeia excedente, risco permanente de insurreição. O que é isso? Então, você vai criando, né, na Europa, problemas sérios, porque você tira a terra das pessoas, não tem trabalho para todo mundo. O que eles fazem, né? Essas pessoas que não têm trabalho, esses excedentes profissionais, eles vão mandando para fora, né? Veio para o Brasil, foi para os Estados Unidos, vai trabalhar em algum lugar. Então, eles não ficaram com esses problemas que nós, por exemplo, temos hoje, né? Que é esses 14% esses 14% de desempregados, né? Então você tem aí esse modelo capitalista e você não tem emprego para todo mundo, e a gente não tem para onde mandar esses excedentes, para onde que essas pessoas vão trabalhar. Na época é o que eles fizeram,
né? Eles não tiveram o problema que nós temos hoje porque eles foram exportando essas pessoas para trabalhar em outros lugares. E a diferença entre colônias escravistas e colônias de povoamento? A gente pergunta, por que os Estados Unidos se desenvolveram tanto e o Brasil não, né? Não tanto como deveria ou como poderia, se eles têm a mesma idade praticamente. Uma das questões é justamente essa. O Brasil foi tomado como essa colônia primeiro de exploração, né, de retirar todas as riquezas daqui, de escravização do nosso povo e depois trazendo o povo de outra região para ser escravizado aqui também. Então foi um país que começou se organizando pela exploração, né? Os Estados Unidos não, obviamente teve escravidão lá também teve exploração, mas teve muito mais colônias de povoamento, né? Então as pessoas iam para essa região não só mais para explorar, mas para fazer aquilo crescer, né? E eles desenvolveram uma ideia de nação muito maior do que a nossa, né? Justamente por conta disso. Então isso faz toda a diferença, né? Portanto, maior movimento de atualização histórica, milhões de homens foram transladados para todos os lados, de um continente para o outro, né? Então, os africanos que saíram dos seus espaços na marra, os europeus vieram para cá, foram para os Estados Unidos. Então, essa miscigenação aconteceu em todos esses espaços, né? Milhares de povos foram integrados no sistema econômico de base mundial na marra, né? Quem queria continuar na sua terra, trabalhando e sobrevivendo, não podia. Agora tem um sistema só, você entra ou você não entra, né? E um sentimento de superioridade europeu, isso é importante falar, né? Até hoje ainda existe essa ideia em algumas regiões da Europa de que eles fizeram um grande favor para as Américas, né? De colonizar as Américas. Se não fosse os europeus até hoje não se tinham um desenvolvimento e blá blá blá, e nada disso é verdade, né? As Américas teriam se desenvolvido da mesma forma como a Europa se desenvolveu, cada um com a sua condição de ecossistema, cada um com a sua condição das ferramentas que vão surgindo, dos animais que são possíveis e que não são possíveis, enfim, né? Só que com desenvolvimentos diferentes. O que foi feito aqui foi todo mundo com um plano só, né? Como se o único modelo de desenvolvimento possível fosse esse que a Europa teve e ela tem que implantar nos outros lugares como salvação mesmo desses lugares, inclusive com essa base religiosa, né? Isso tudo a gente tem que romper com essa ideia, porque isso faz muitas vezes o povo brasileiro se sentir diminuído em relação a essas nações, né? E na verdade não, a gente tem que saber que nós somos muito explorados, né? Por isso nós temos aí enfim, muita coisa para fazer para recuperar esse tempo aí de exploração. E o último slide, correr aqui. A Europa então se transfigura ideologicamente, aprofundando esse movimento iniciado pelo Renascimento, pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela tem uma importância muito grande nisso, porque ela vai romper com muitas questões da Igreja Católica, né? Quebram-se essas velhas hierarquias religiosas, essa alfabetização em massa. Primeiro para se ler a Bíblia, era para isso que se alfabetizava as pessoas, mas vai permitindo que essas pessoas tenham, então agora estão alfabetizadas, têm acesso a muitas outras leituras e a um conhecimento que vai se ampliando cada vez mais. Portanto, o capitalismo mercantil despersonaliza as relações de trabalho, transforma a mão de obra em um bem livremente negociável e cria uma classe empresarial para a qual se prescrevem direitos, mas não deveres, de uma completa irresponsabilidade social para com o destino dos trabalhadores. Então isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente na Revolução Industrial, mas é isso, né? Essas pessoas, essa burguesia, esses mercadores que vêm tirando, passando como um trator em cima de tudo, das terras das pessoas, eles têm só direitos, não se foi colocado limites, não se foi colocado deveres, né? Então, eles têm direitos e os trabalhadores têm deveres, né? Então esse embate a gente enfrenta ainda até hoje, ok? Muito obrigada por estarem comigo até agora e até a próxima aula.